Senhor, vamos estudar hoje no nome de Jesus. Depois de uma semana só, duas sem estudo, não? Depois de 2 semanas sem estudo. A gente é acostumado a se estudar, né? Vamos orar ao Senhor em nome de Jesus e vamos estudar em nome de Jesus. Senhor nosso Deus, agradecemos, Pai, por este dia, por esta oportunidade de estarmos aqui na tua casa. Senhor, já Deus especial, para estudar a tua palavra, que o Senhor tenha no nosso entendimento. Perdoa-nos, ó Deus, purifica-nos, limpa-nos, lava-nos, Senhor. Que não haja nenhuma barreira, que não haja nenhum impedimento, ó Deus, nas nossas vidas, no nosso meio. Que impeça, Senhor, teu agir, tua presença, teu mover, teu falar. Abençoa, Senhor, os nossos corações, através da tua palavra santa, viva, fiel, poderosa, transformadora. Em nome de Jesus, ó Deus Santo, nós pedimos a Deus, remenda todo qualquer mal espiritual que tenta contra a nossa vida. Deus, abençoa as crianças, adolescentes, comunidade, sério. Abençoa, Senhor, se alguém a caminho, traz, Senhor, de segurança, para a glória do teu santo nome. Pai, se houver alguém nos assistindo ao vivo também, Senhor, abençoe e traga, Senhor, teu conhecimento através da tua palavra. Nós oramos a Deus e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, podem abrir na lição número 12. Nós terminamos a nossa estuda. Vamos ver a luz. Lição 12. Lição número 12 fala sobre o mistério dos mortos no Senhor. Vai dizer aqui quem são esses mortos no Senhor. Texto bíblico básico, Apocalipse 2, 10 a 13, e Apocalipse 14, 13, 14, Apocalipse 21, 7 e 8. Vamos ler juntos em nome de Jesus. 1, 2, 3. Nada temas das coisas que há de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O
que vencer não receberá o dano da segunda morte. E ao anjo da igreja que está em pé como escreve: isto diz aquele que tem a espada aguda de teus filhos. Eu sei as tuas obras e onde habitas, que é onde está o trono de Satanás, e retens o meu nome e não negaste a minha fé. Ainda nos dias de Antipas, minha fiel testemunha, o qual foi morto entre vós, onde Satanás habita. E ouvi uma voz do céu que me dizia: escreve, bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Sim, diz o Espírito, para que descansem dos seus trabalhos e as suas obras os sigam. E olhei e eis uma nuvem branca, e assentado sobre a nuvem um semelhante ao Filho do Homem, que tinha sobre a sua cabeça uma coroa de ouro, e na sua mão uma foice aguda. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será meu filho. Mas quanto aos tímidos, aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Amém. Bonito quando todo mundo lê junto, né? Aquele som, todo mundo lendo junto, é muito bonito. Então, essa palavra do Senhor, Apocalipse, nos fala sobre o mistério dos mortos do Senhor. Nós vemos aqui no capítulo 14, ele fala sobre esses que, dizendo que são bem-aventurados os mortos que desde agora morrem no Senhor. Ele vai dizer aqui mais para frente o que são, quem são esses que morrem no Senhor. No textual, diz assim, Apocalipse 26, parte A: bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. O subsídio para o estudo da semana, na segunda-feira, Filipenses 1, 21 ao 23, o apóstolo Paulo diz que viver para ele é Cristo, morrer é lucro. Mas ele desejava estar um pouco mais com as pessoas para produzir algum fruto mais na vida delas. Na terça-feira, Marcos 12, 18 ao 27, Jesus ele vai dizer aí, os que ressuscitaram não mais se casarão, ou seja, para a vida daqueles que ressuscitam, o sistema é diferente. Já não é mais necessário casar, porque casamento é para encher a terra, multiplicar, é para agora, para o sistema de agora. Mas no sistema que será no reino de Deus, não é necessário mais casar. Né? Jesus dizia que eles perguntavam: vocês erram porque vocês não conhecem as Escrituras. Na ressurreição as pessoas são semelhantes aos anjos nessa área, não precisa casar. São pessoas que lá talvez não sejam mais reconhecidos como macho, fêmea, né? Como homem e mulher. As pessoas são diferentes, aqueles que ressuscitaram com um novo corpo. Na quarta-feira, Mateus 27, 50 a 53, na ressurreição de Jesus, quando Jesus Cristo ressuscita, a Bíblia diz que muitas sepulturas se abriram. Né? Um dos sinais, depois quando Jesus ele morre, né? Foi na hora que ele morreu, muitos santos ressuscitaram. Abalou o céu se escureceu, o dia se fez noite. Vários sinais aconteceram, inclusive um deles foi que um terremoto aconteceu, muitos sepulcros se abriram e muitos dos santos que haviam morrido esperando em Deus era santo porque tinha uma vida reta diante de Deus, eles acabaram ressuscitando e foram vistos nas cidades. Agora, a Bíblia não fala se eram pessoas santas, pessoas íntegras, retas, pessoas que haviam morrido em Deus, justos, né? Não diz se eram pessoas antigas ou pessoas da época que haviam morrido há poucos dias. Só diz que eram santos que morreram com santos de Deus e ressuscitaram e foram vistos por muitas pessoas nas cidades. Na quinta-feira, 1 Coríntios 15, do 1 ao 57, nós vamos ler. Eu queria que o diácono Cláudio abrisse aí, nós lemos o capítulo de Coríntios, capítulo 15, do 1 ao 57. O capítulo todo, praticamente. Abriu o último também, que é o 58. Vamos ler esse capítulo aqui, nós vermos alguma coisa importante para sobre
a ressurreição. Os irmãos podem abrir também aí, 1 Coríntios capítulo 15, do começo ao fim. Nossa, só uma pergunta. Quando está falando aí que os sepulcros se abriram, né? Mas sem no sentido que figurado, Não, é real mesmo. real mesmo. Mas no caso ali só estavam os corpos. Como assim? Ressuscitaram, as pessoas ressuscitaram. Eles Voltaram voltaram. a viver. Agora, o detalhe, eu creio que foram pessoas que eram de Deus e que morreram por aqueles dias, né? Talvez sejam pessoas que tivessem morrido naquela época ali, não eram santos do Velho Testamento, eram pessoas justas que tinham morrido naqueles dias também. E na hora que Jesus ressuscitou, o poder, na hora que Jesus morreu, quando ele dava aquele brado na cruz, o sol se escureceu, rochas, como a gente canta naquele louvor, né? Rochas se partiram, o céu se escureceu, o véu do tempo rasgou de alto a baixo. Houveram vários sinais. E quando veio aquele terremoto, foi a hora que os sepulcros se abriram. E quando os sepulcros se abriram, aí várias pessoas que eram justas ressuscitaram, e a Bíblia diz que até foram vistos na cidade, né? Eles viveram de novo. Deve ter até pensado assim, por que você não trouxe voto desse mundo? Estavam lá tão vergonha, né? Fala, Senhor, o Senhor sabe como é que faz, né? Não ia também permitir que eles ressuscitassem, depois acabassem praticando alguma coisa ruim, aí morresse de novo e acabasse perdendo a sua justiça. Né? Igual, a gente sabe que essas pessoas todas, a filha de Lázaro, o filho da viúva de Naim, a filha de Jairo, o Lázaro, o filho da viúva de Naim, todas as pessoas que ressuscitaram no tempo de Cristo, e depois pelos apóstolos também, elas morreram de novo. Elas podem ter ressuscitado, mas elas morreram de novo. Elas não ressuscitaram para viver para cima, né? E só Jesus ele é o primogênito dos mortos. É aquele que ressuscitou uma vez para nunca mais morrer. Ele tem a ressurreição eterna já, né? Que é o que a palavra de Deus promete para nós também. Porque até hoje, né, tem muitos casos aí de ressurreição. A mídia não mostra, não tem interesse nisso, porque não acredita também. Tem muitos casos de ressurreição aí. Tem aquele caso lá na Nigéria, na África, daquele pastor que ficou 3 dias morto e ressuscitou através do ministério do pastor Reinhard Bonk, e depois ele deu o seu relato, o seu testemunho do que ele viu naqueles 3 dias em que ele esteve morto. E eles estavam levando ele para enterrar, pararam no congresso, começaram a orar por ele, pararam bastante ali, o corpo dele começou a aquecer, porque o corpo fica frio, né? Gelado, duro, o corpo fica uma pedra mesmo, endurece todos os nervos. E quando começaram a orar por ele, sentiram que o corpo dele começou a esquentar, aí começaram a orar e passar as mãos ali para aquecer, para trazer aquela onde eles estavam sentindo. Aí ele foi revivendo, eles começaram a ver parte do corpo dele mexendo, e de repente ele, em algum tempo ele ressuscitou completamente. Aí depois ele vai dar o relato dele, o testemunho do que ele viu naqueles 3 dias. Tem um vídeo mostrando o que ele viu, né, tanto no céu como no inferno. Então, há muitos casos de ressurreição também hoje, mas ainda não é a ressurreição eterna, ainda não é a ressurreição perfeita. É uma ressurreição como um sinal dos tempos, como um sinal da volta de Jesus. Né? A Bíblia diz que muitos sinais aconteceriam, e um desses sinais sempre tem sido a ressurreição de muitas pessoas também nos nossos dias. Crianças, né? É tremendo isso aí. O Diácono Paulo pode ler, capítulo 15, 1 Coríntios. Capítulo todo. O evangelista Cláudio. Marcos Tomani. Ora, desejo lembrar-vos do Evangelho que já vos tenho anunciado, o qual recebeis e o qual permaneceis, pelo qual também sois salvos e se reteis, tal como vos anunciei, senão é que creis em vão. Pois, primeiramente, vós vos entendeis que também recebi que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressurgiu ao 3º dia, segundo as Escrituras, e que foi visto por servos e depois pelos 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais ainda vi a maior parte, mas alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a mim,
como a um abortivo, pois eu sou o menor dos apóstolos, e mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça para comigo não foi vã. Antes trabalhei muito, mais do que todo o tempo. Todavia não eu, mas a graça de Deus está comigo. Então, ou seja eu, ou sejam eles, assim pregamos e assim crescemos. Ora, se pregamos que Cristo foi ressuscitado dentre os mortos, como diz alguns de vós que há ressurreição, que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, também Cristo não ressurgiu. E se Cristo não ressurgiu, logo é vã a nossa pregação, e também a vã a nossa fé. Somos considerados como falsos testemunhas de Deus, pois testificamos contra Deus que ressuscitou a Cristo, ao qual, porém, não ressuscitou, se na verdade os mortos não estão ressuscitados. Pois se os mortos não são ressuscitados também, Cristo, se os mortos não foram ressuscitados, também Cristo não foi ressuscitado. E se Cristo não foi ressuscitado, é vã a nossa fé, e ainda permaneceis nos vossos pecados. E também os que dormiram em Cristo estão perdidos. Se esperarmos em Cristo só nesta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Mas, de fato, Cristo ressurgiu dentre os mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. Pois assim como todos morrem em Adão, assim todos serão vivificados em Cristo. Mas cada um com sua ordem. Cristo as primícias, depois os que são vistos na sua vida. Então virá o fim, quando tiver entregado o reino a Deus, ao Pai, e quando houver destruído todo o domínio, toda a autoridade e todo o poder. Pois convém que ele reine até que haja posto a todos os inimigos debaixo do seu pé. Ora, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Pois todas as coisas sujeitou debaixo de seus pés. Mas quando diz que todas as coisas lhe são sujeitas, claro está que se excetua aquele que lhe sujeitou todas as coisas. E quando todas as coisas lhe estiverem sujeitas, então também o mesmo Filho se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. De outra maneira, que farão os que se batizam pelos mortos, se absolutamente os mortos não ressurgirem? Por que se batizam eles então pelos mortos? Porque estamos nós também a toda hora em perigo. Eu vos declaro que cada dia morro gloriando-me em vós, irmãos, por Cristo Jesus nosso Senhor. Se como o homem não tem épocas e confesso, que me aproveita isso se os mortos não são justificados? Comamos e bebamos, pois amanhã morreremos. Não vos enganeis, as más companhias corrompem os vossos costumes. Levai a sobriedade e não pequeis, pois alguns ainda não têm conhecimento de Deus. Digo para a vergonha vossa. Mas alguém dirá: como eu se deu os mortos? Como dirão? Insensato, o que se semeia não é vivificado, se primeiro não morrer? E quando semeia do povo que há de nascer, mas os simples grãos de trigo ou de qualquer outra semente. Mas Deus dá ao povo como quer, e a cada semente em seu próprio corpo. Nem toda a carne é a mesma. Uma é a carne dos homens, e outra a carne dos animais, outra das aves e outra dos peixes. E há corpos celestes e corpos terrestres. Mas uma é a glória dos celestes e outra a dos terrestres. Uma é a glória do sol, outra da lua, outra é a glória das estrelas. Uma estrela difere em glória de outra estrela. Assim também a ressurreição dos mortos, semeia-se o corpo em corrupção e é ressuscitado em incorrupção. Semeia-se em glória e é ressuscitado em glória. Semeia-se em fraqueza e é ressuscitado em poder. Semeia-se corpo animal e é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo animal, há também corpo espiritual. Assim também está escrito: o primeiro homem, Adão, foi feito alma vivente. O último
último Adão espírito, mas não é o primeiro espiritual, senão o animal, e depois o espiritual. O primeiro homem sendo da terra é terreno, o segundo homem é do céu. Qual o terreno, tais são os também celestiais. E assim como trouxemos a imagem do terreno, assim traremos também a imagem do celestial. E agora eu digo isso, irmãos, que a carne e o sangue não podem herdar o reino de Deus, nem a corrupção herdar a perfeição. Este é o mistério. Na verdade, nem todos dominemos, mas todos seremos transformados no momento, uma vez fechado de olhos, ao soar a última trombeta, quando a trombeta soará, e os mortos ressurgirão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Pois convém é isto que é corruptível se revista de incorruptibilidade, é isto que é mortal se revista de imortalidade. E quando isto que é corruptível se reveste de incorruptibilidade, e o que é mortal se reveste de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrito: tragada foi a morte na vitória. Onde está a morte a tua aguilhão? Onde está a morte a tua vitória? Ora, o aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes, sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que do Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém. Então, o que Paulo vai dizer em resumo desse capítulo todo, irmãos, é que se não houvesse ressurreição, nem Cristo haveria ressuscitado, nem nós teríamos esperança, né? Nem nós teríamos esperança, a nossa esperança seria vã, e a palavra de Deus seria mentira, porque ele vem dizer que não é a verdade. No versículo 6 ele diz: depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem, né? Então ele fala sobre Jesus ressuscitado, que foi visto por Pedro, pelos 12, foi visto por Tiago, seu irmão, foi visto por todos os outros apóstolos que vieram depois, porque houveram outros apóstolos também. Apóstolo era um cargo, um chamado de Deus, assim como Paulo, a Barnabé, o próprio Tiago, Judas, que era irmão de Jesus, foram apóstolos também do Senhor, né? Marcos, Lucas, foram apóstolos também de Deus, né? Fora os 12 principais. E ele diz aqui que muitos já dormem. Quando ele se refere a cristãos, ele fala que eles dormem. Por isso que Jesus falou da menina, que era uma criança inocente, quando ela vai para a casa de Jairo, ele disse que ela está dormindo só. Ele não estava mentindo, ele estava falando de uma forma que as pessoas não entenderam, porque ele não queria se manifestar, ele não queria se revelar ainda, e as pessoas ficaram pensando assim: se ela está dormindo, está tudo bem, ele só está dormindo, né? Mas Jesus, aos discípulos, ele falou assim: ela morreu, né? Ela morreu, porque eles pensavam assim, que ele estava falando da morte, do sono físico, mas ele falava do sono espiritual, porque aqueles que são justos, aqueles que são puros, ou aqueles que são de Deus, eles dormem, eles estão num estado em que eles não sabem o que se passa aqui na terra, mas eles estão vivos, né? Espiritualmente vivos, eles não estão mortos. O que está morto é a carne, porque a carne diz que volta ao pó, né? Ela vai para um dos infernos, que é o sepulcro, né? É o Seol. Tem uma palavra que nós chamamos de inferno em português, mas que o original se refere a sepulcro, que é um dos infernos, né? O inferno do corpo, no lugar onde ele vai perecer, ele vai apodrecer, ele vai ser comido pelos bichos. Então é um tipo de sofrimento para o corpo determinado por Deus, onde ele vai tornar um pó. Mas a alma do justo, ela está viva, né? Jesus mesmo diz que Deus não é Deus de mortos, é Deus de vivos. Só que esses vivos estão em outra realidade, em outro lugar, vivos, mas sem consciência do que acontece aqui no mundo. Como nós vamos ver aqui na lição falando sobre isso. Vamos ver também Filipenses 3, 17 ao 21, já que o Marcolino pode ler essa passagem. E depois Lucas 16, do 19 ao 31, não, o Rogério pode ler? Lucas 16, 19 ao 31. Filipenses 3, 17 ao 21, o nosso colega pode ler também. Essa passagem fala bastante sobre esses que dormem no Senhor e são mortos do Senhor.
Então, os mortos do Senhor são aqueles que dormem no Senhor. Né? Os mortos do Senhor são aqueles que esperam a ressurreição no último dia, né? No dia da ressurreição dos justos. São esses que são os mortos do Senhor. Né? Filipenses 3, 17 ao 21, pode ver. Irmãos, sigam-nos o meu exemplo e observem os que vivem de acordo com o padrão que lhes apresentamos. Pois, como já lhes disse, repetidas vezes, e agora repito com lágrimas, há muitos que vivem como inimigos da cruz de Cristo. O destino deles é a perdição. O seu Deus é o estômago. E eles têm orgulho do que é vergonhoso. Só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo, pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo do seu domínio. Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes ao seu corpo glorioso. Amém. Então, ele diz: nosso Pai dos céus, nós esperamos de novo Salvador, o Senhor Jesus. Quando ele vier, ele transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso, né? Segundo o seu eficaz poder de sujeitar-se a todas as coisas. Então, ele vai fazer isso com aqueles que esperam dele. Ainda em 1 Coríntios 15, ele diz assim no versículo 19: se esperarmos em Cristo só nessa vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Outra versão diz: mais miseráveis. Porque nós não possamos buscar em Deus nessa vida, mas se você esperar só nessa vida, você está esperando muito pouco, porque o Deus que nós servimos é muito maior. E tem coisas muito maiores para nós reservadas na eternidade, porque aqui é passageiro. Por mais que Ele faça com que o sol nasça sobre nós, por mais que Ele é Deus que nos abençoe sobre, Ele tem muito mais reservado para a nossa vida. Então, no contexto do que Paulo escreveu, o versículo 19, é falando sobre a ressurreição e a vida eterna, né? Que Deus tem algo muito mais para nós do que o que há sobre essa vida. No versículo 21, ele diz: pois assim como a morte veio por um homem, também a ressurreição dos mortos veio por um homem. 22, pois assim como todos morrem em Adão, assim também todos serão vivificados em Cristo. Ele está falando de vivificação eterna, da ressurreição da vida eterna, para aqueles que não morrerem também e forem encontrados aqui em vida. Porque no final ele vai dizer que alguns ainda estarão vivos e serão transformados juntamente com os que forem ressuscitados. No 26 ele diz: olha, o último inimigo que há de ser destruído é a morte. Ele vai ser destruído através do poder da ressurreição de Cristo. No versículo 33 ele diz: não vos enganeis, as más companhias corrompem os bons costumes. Ele está falando aos Coríntios aqui em relação a essas pessoas que ficavam espalhando uma doutrina e que não havia ressurreição, né? Então ele fala isso aqui em relação a isso, em relação também àqueles que ficavam falando que era necessário praticar a lei, e somente o sacrifício de Cristo não era o suficiente. Então ele vem dizer isso aqui em relação, no caso aqui, no contexto, aqueles que estavam falando não existe ressurreição. Aí ele fala: cuidado com as pessoas, e cuidado com qualquer tipo de doutrina que se traga, que não é aquela que nós trazemos, porque essas más companhias vão corromper os bons costumes, os bons ensinos que nós já temos passado para vocês, que vocês já têm aprendido. Então, cuidado com essas pessoas que querem corromper a verdade que vocês já receberam. No versículo 44, semeia-se corpo natural e é ressuscitado corpo espiritual. Se há corpo natural, também há corpo espiritual. Então, o mundo espiritual, ele é um mundo semelhante ao nosso, porque a Bíblia diz em Hebreus que o que existe agora é sombra daquilo que é eterno. Agora é passageiro, lá é eterno. E o que nós vivemos aqui hoje é sombra do que já existe. E já existia e vai existir para sempre. Então, o corpo que nós temos aqui, a gente pensa assim, que Deus não é igual a gente, que Deus não tem corpo, porque Deus é espírito. Mas Ele tem um corpo sim, um corpo espiritual, que é semelhante ao nosso corpo físico, porém eterno. Então, há corpo espiritual sim. O anjo, ele é um ser espiritual, mas quando ele aparece para as pessoas, elas veem a forma dele como um ser. Às vezes elas até veem que ele é como se fosse transparente, ela consegue enxergar do outro lado, porque ele vem e ele aparece para a pessoa
um corpo espiritual que ela consegue enxergar e definir como um ser parecido com o ser humano, né? Ele tem cabeça, ele tem braço, ele tem pé, ele tem boca, ele tem olho. Só que ela, às vezes não consegue ver exatamente como ele é, porque nós estamos, às vezes a pessoa vê através desse corpo físico, desse corpo natural que não é perfeitamente espiritual ainda, né? Mas assim como existe corpo natural, existe também corpo espiritual. E podemos ter certeza que ainda existe corpo glorificado, né? Então, tem o corpo espiritual, que é o que a maioria dos seres espirituais tem, todos, fora Jesus, que veio aqui, nasceu, viveu como homem, morreu, ressuscitou como homem, mas ele ressuscita com o corpo glorificado. Então, qual é o nosso corpo que nós teremos um dia? Quem está lá hoje no mundo espiritual que já morreu, tem um corpo espiritual, né? Mas Deus ainda tem algo mais para aqueles que são filhos de Deus. Ele tem o corpo glorificado, né? Que já é diferente do corpo espiritual. Ele é um corpo que ele pode ser tanto físico como espiritual, como de Jesus. No momento ele apareceu, comeu com eles, comeu peixe, né? Esteve com eles, mandou tocar nas feridas se quisessem comprovar que ele havia ressuscitado, mas em outro momento ele de repente desaparecia, as portas estavam fechadas, a janela, ele simplesmente desaparecia, atravessava a parede e sumia dali, né? Então, o corpo glorificado é um corpo que ele é, de certa forma, físico e, ao mesmo tempo, quando necessário, espiritual. Então, é um corpo ainda diferente daquilo que existe hoje lá. E só Jesus possui. E que um dia, todos aqueles que já estão lá esperando com o corpo espiritual, todos aqueles que estão aqui vão ser transformados, vão ter esse corpo como o corpo de Jesus. 1 João capítulo 3 diz que assim como ele é, nós também seremos. Em relação ao seu corpo, em relação a esse acesso ao céu. Porque no versículo 50 diz que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus. Por isso mesmo ele vai ter que transformar. Porque esse corpo de carne e sangue também é um corpo perecível, um corpo corruptível, é um corpo que deseja as coisas da carne, né? Então esse corpo aqui que nós temos, ele não pode herdar o reino dos céus. É por isso que Deus falou para Moisés, você não pode me ver, porque você está em corpo humano, você está em corpo natural, em corpo corruptível, né? E o que é corruptível não pode ter acesso ao incorruptível, porque ele vai desmanchar, ele vai desaparecer, ele vai evaporar, porque o espiritual é perfeito, o espiritual não pode, o físico não pode ter esse acesso ao espiritual completamente como o espiritual é. Por isso que Deus só dava relance da sua imagem, da sua semelhança a Moisés, que era um homem que estava cheio da glória, né? Ele até resplandeceu o rosto. Ele foi revestido da glória de Deus, era um homem consagrado, um homem purificado, um homem santificado. Mesmo assim, Deus falou para ele: você não pode me ver. E ele falava: deixa eu te ver, Senhor. Em Êxodo 33. E Deus falou: você não pode me ver. Mas não era porque Deus não queria se mostrar, é porque o Moisés, por mais que fosse um homem santo, ele era um homem ainda natural. E o natural não pode ter acesso diretamente ao espiritual, porque ele vai desmanchar, ele vai destruir, ele vai evaporar, ele vai desaparecer, porque o espiritual é santo, né? Ainda mais Deus. Por isso que quando o anjo vem, geralmente, ou ele sempre se manifesta espiritualmente, ele vai se manifestar em sonho, em revelação, de uma forma espiritual para o espírito da pessoa, para a alma da pessoa. Agora, quando ele vem de forma, eu estou acordado, né? Como Abraão, como Jacó, como outros tiveram assim, visão de anjo, pessoalmente, aí acontece o que na teologia ele chama de esqueci agora, quando o anjo se manifesta em forma, Deus permite que ele tome uma forma física, né? Ele toma uma forma física e ele apareceu a Abraão e a outras pessoas com uma forma física, não uma forma espiritual como a gente tem realmente, porque naturalmente, acordado assim, a pessoa não teria, nem a anjo ela teria condições de ter acesso completamente, porque ela é um ser natural, e um anjo, por mais que seja um anjo só, é um ser espiritual, né, consagrado, santificado ao Senhor. E no versículo 54 diz assim: quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, isso que é mortal se revestir da imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita: tragada foi a morte na vitória, né? É por isso que ele diz: o último inimigo vai ser vencido é a morte. E a forma que ele será vencido vai ser essa, através do poder da ressurreição, quando os filhos de Deus forem revestidos da imortalidade, da incorruptibilidade, assim como Cristo
foi revestido também do corpo ter ressuscitado. Né? E como ele fala da morte como um ser, né? Ele é um ser que tem um agrilhão, é como se fosse a imagem que a gente tem da morte, que pensam, né? Aquele ser que é com uma caveira, com aquela roupa preta e com uma foice na mão. É mais ou menos isso aí mesmo, é um ser, não é uma coisa só que acontece, é um ser realmente que vem e não tem na hora, não tem rico, não tem pobre, não tem jovem, não tem velho. Quando chega a hora da pessoa, aquele ser, que a morte, ela vem, ela leva, ela traga a pessoa. Mas um dia, pelo que a Bíblia diz, aqui em Apocalipse, a morte vai morrer. A morte vai ter um fim, ela vai acabar, ela vai ser tragada também, ela é o que matou milhares de bilhões de pessoas, ela vai morrer também. Deus vai dar um fim nela, ela vai ser tragada pelo poder da ressurreição, poder da vida de Cristo Jesus, da vida eterna. Né? Aí por isso que ele diz no 58, ele está falando no contexto aqui em relação a essa esperança maior que a esperança do cristão. Por isso que ele diz: olha, amados irmãos, sejam firmes, sejam constantes, sejam abundantes na obra do Senhor. Ou seja, faça bastante obra de Deus, né? Faça muitas coisas para a obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Ele está falando aqui desse trabalho não ser vão, da recompensa para o trabalho, que é a vida eterna, a ressurreição, né? A transformação do corpo velho em corpo glorificado. Então ele está falando: olha, vale a pena, sejam constantes, sejam firmes, façam com abundância a obra de Deus, porque vocês têm uma herança, vocês têm uma esperança, vocês vão receber isso de Deus um dia. O Senhor recompensará vocês com a vida eterna, com um novo corpo, com a ressurreição, se vocês estiverem morridos esperando em Deus, trabalhando para Deus, se esforçando para Deus, martirizados por causa da obra de Deus. Isso não é vão, isso não é em vão, não é uma coisa que vai acontecer e ficar por isso mesmo. O Senhor vai dar a vida eterna para vocês. Né? Então essa promessa nova só pode nos dar, irmãos. Ele poderia até dizer assim: não, eu vou livrar vocês do martírio, eu vou livrar vocês do sofrimento, eu vou livrar vocês de alguma dor. Mas ele fala: olha, por mais que vocês tenham que passar por isso, eu vou dar o que eu de mais posso dar para vocês, que é a vida eterna, é a ressurreição, é um dia ser honrado por mim no meu reino. Né? Então, Paulo ele motiva as pessoas ali, dizendo: olha, acreditem que a vida eterna é real, essa vida eterna virá para aqueles que morrerem através da ressurreição. Para quem estiver vivo, vai ser através da transformação. O 52 ele diz, né, no momento, no abrir e fechar de olhos, ao soar da última trombeta, a trombeta soará e os mortos ressurgirão incorruptíveis. E nós, no caso dele ali que estava vivo, se acontecer agora, ele dizia: nós seremos transformados. Né? Então, isso é a recompensa maior que o Senhor tem para dar para os que são fiéis a Ele. Amém, irmãos? Então, vale muito a pena o que Paulo está dizendo aqui. Ele mesmo foi um caso, né, de que a história diz que foi martirizado, foi preso, sofreu muito, foi chicoteado, açoitado, foi apedrejado, né? Mas ainda assim, Paulo fala com consistência daquilo que ele cria, mas do que ele vivia na própria carne dele. Ele não fala aqui para as pessoas que ele estava vivendo um bem bom. Ele era o primeiro a sofrer por causa dessa esperança, dessa ressurreição que ele aguardava. Né? E ele morreu ali crendo nisso, e um dia ele vai receber a recompensa dele, ressuscitando. Assim como Deus falou para Daniel também, né? Olha, você vai descansar, vai dormir com os teus antepassados, mas um dia você vai ressuscitar também e vai receber a tua recompensa. Né? Deus ele falou para Daniel. No sábado, Lucas 16, 19 ao 31, nós já podemos ler. Jesus continuou: havia um homem rico que vestia roupas muito caras e todos os dias dava uma grande festa. Havia também um homem pobre chamado Lázaro, que tinha um corpo coberto de feridas, porque costumavam largar perto da casa dos ricos. Lázaro ficava ali, procurando matar a fome com as migalhas caindo da mesa do homem rico. E até o cachorro vinha comer suas feridas. O homem morreu e foi levado pelos anjos para junto de Abraão, na festa do céu. O rico também morreu e foi sepultado. Ele sofria muito no mundo dos mortos. Quando olhou, viu lá longe Abraão e Lázaro ao lado dele. Então gritou:
Pai Abraão, tenha pena de mim. Mande que Lázaro molhe o dedo na água e venha refrescar a minha língua, porque estou sofrendo muito nesse fogo. Mas Abraão respondeu: meu filho, lembre que você recebeu na sua vida todas as coisas boas, porém Lázaro só recebeu o que era mal, e agora ele está feliz aqui, enquanto você está sofrendo. Além disso, há um grande abismo entre nós, de modo que os que querem atravessar daqui até vocês não podem, como também os dali não podem passar para cá. Eu lhe disse, nesse caso, pai Abraão, peço que mande Lázaro até a casa do meu pai, porque eu tenho 5 irmãos, deixe que ele vá e os avise para que assim não venham para esse lugar de sofrimento. Mas Abraão respondeu: Deus, os seus irmãos têm a lei de Moisés e o livro dos profetas para os avisar, que ele os contém. Só isso não basta, pai Abraão, respondeu o rico. Porém, se alguém ressuscitar e for falar com eles, aí eles se arrependerão dos seus pecados. Mas Abraão respondeu: se eles não escutam Moisés nem os profetas, não terão medo que alguém ressuscite. Amém. Onde o Diácono Marcolino leu aqui em Filipenses 3, falava o que nós estávamos comentando aqui, no 21, quando o Senhor Jesus vier, transformará o nosso corpo de humilhação para ser conforme o seu corpo glorioso. Né? Então, veja aí, nós entendemos o corpo glorioso, o corpo de glória, que é diferente só do corpo espiritual. O corpo espiritual tem aqueles que morreram, estão vivos lá, esperando em Deus a ressurreição. Mas eles ainda terão o corpo glorificado, o corpo glorioso, conforme é o corpo de Jesus. Em Lucas 16, irmãos, essa passagem aqui, muita gente chama de parábola. Não é parábola, né? Então, muitas vezes um testemunho de Jeová vai bater na sua porta, ele vai falar sobre o inferno, que não existe, que o ímpio desaparece, né? Ele vai falar coisas totalmente diferentes do que nós acreditamos. O inferno é literal, que muita gente tem que falar assim, e muita gente ainda vai para lá se não mudar, né? E quando nós citamos essa parte aqui da Bíblia, em Lucas 16, eles também citam, mas eles usam essa palavra como parábola. Eles dizem que foi uma parábola de Jesus, porque parábola não simboliza, é uma representação, não é uma coisa real, é só uma história montada, assim, inventada, uma analogia, para você entender um princípio e um ensinamento. Na verdade, não é uma parábola, né? Então você pode falar, não é parábola. Jesus estava falando de história de um fato que aconteceu. Ele dá o nome do leproso e não fala o nome do rico, por quê? É uma forma assim, de desprezar uma pessoa arrogante, né? Por isso ele não faz questão de citar o nome do homem. Ele cita o nome do mendigo, porque ele podia ser mendigo, mas ele era uma pessoa que tinha no seu coração, ele tinha Deus e ele foi salvo, né? Não, Deus faz questão porque esse era um rico para Deus. O rico era um pobre para Deus e o pobre era um rico para Deus, né? Então, na verdade, é uma história real, uma história de Jesus, ele na sua eternidade, talvez antes dele vir ao mundo, ele viu acontecer, e ele relata aquela história, daquele fato que aconteceu em Israel. Então, é uma história real, né? Parábola não. Às vezes a gente, e até algumas Bíblias, às vezes vão colocar ali em cima, né? A parábola do rico e Lázaro. Não é parábola, é uma história real, um fato, né? Jesus ele já começa dizendo assim: havia certo rico, homem rico. Então ele fala: havia, esse homem existia, esse homem era real, né? E ele dá detalhes da vida do homem, como ele vivia, ele dá detalhes também da vida do pobre, do mendigo, do Lázaro, como ele vivia, né? E como eles morreram e o que aconteceu com eles depois da vida. Então é um fato, é uma história real, não é parábola, né? Essa passagem aqui. Jesus fala da realidade do sofrimento eterno e da realidade do gozo eterno, do paraíso, do seio de Abraão para o paraíso daqueles dias, né? E de que daqueles lugares ali as pessoas não podem sair mais. E tem acesso nenhum aqui, né? Então é uma história verídica, uma história real mesmo. Os objetivos da lição: crer que a volta de Jesus será em breve, preparar-se para participar do arrebatamento da igreja, entender que os sinais
que precedem a vinda de Jesus já estão acontecendo, faz tempo, né? Tem gente que deve estar esperando, mas quando é que vai começar a sinais da vinda de Jesus? Ou tem outros que até podem dizer assim, ué, mas a Bíblia fala de sinal da vinda de Jesus? Tem gente que deve estar tão desligada que nunca não vou falar. Tem gente que está dentro da igreja muitas vezes. Não sabe não. Nunca me falaram sobre isso. Mas ele também nunca foi buscar na Bíblia, porque nunca lê a Bíblia dele, né? Nunca procura ler a palavra de Deus. Comentário, o English. Palavra introdutória. Nosso estudo focaliza todas as pessoas salvas que morreram em Cristo. Então ele vai falar mais aqui, não vai falar das pessoas que se perdem, vai falar mais dos que morreram em Cristo e desses mortos no Senhor, qual é a esperança e o fim deles. Ponto 1. O que significa morrer no Senhor? Vamos abrir, queria que a irmã Sandra abrisse Apocalipse 14, 13, depois a irmã Carla em Apocalipse 2, 13. Apocalipse capítulo 2, versículo 13. Depois, o Moisés, Apocalipse 2, versículo 10. Uma peça desse versículo para nós lermos. A irmã Gabriela Marina, em Hebreus 4, 9 e 10. Hebreus 4, 9 e 10. Só esses aí por enquanto. Vou estudar 2 semanas sobre esse assunto aqui, interessante, e há muita dúvida, né, em relação à ressurreição. Aos que estão mortos agora esperando também a ressurreição. Então, o que significa morrer no Senhor? Apocalipse 14, 13. Nossa, ela pode ler. Então, uma voz dos céus dizendo: escreva, felizes os mortos que morrem no Senhor e agora em diante. Isso é escrito. Sim, eles descansarão das fadigas das suas fadigas, porque as suas obras os seguiram. No caso aqui ele fala dos mortos no tempo da tribulação, né? E ele diz que são felizes. Felizes são eles. Nas visões apocalípticas, João contempla a manifestação da ira de Deus, o império do mal, a ação dos demônios no mundo inteiro. Milhões de vidas serão ceifadas, tanto dos santos como dos ímpios. Na parte azul diz assim: as Santas Escrituras apontam uma enorme diferença na morte do santo e na do ímpio. O santo tem a esperança de uma vida eterna, feliz com Deus. A pessoa ímpia, ao contrário, tem medo da eternidade, porque não tem esperança. Ela talvez nem medo tenha, porque também não sabe nada sobre isso. Não conhece nada. Ela acha que vai acabar aqui, né? Morreu, acabou. O inferno é aqui mesmo, igual muita gente diz. Esses dias está até parecendo que está chegando a quase 40 graus de casa, né? Dentro do caixa dos irmãos, a gente passando mal. Até ontem, parece que morreu 7 pessoas já no Japão por causa do calor, né? 7 pessoas mais idosas. Então, mas o inferno não é que não, mas o inferno é bem pior. Né? A gente pensa que isso aqui, em comparação ao inferno, é o paraíso. Do jeito que está, ou pior ainda é o paraíso, em comparação ao inferno, do qual a Bíblia fala sobre ele. Né? Mas a Bíblia diz aqui nessa passagem em particular, em Apocalipse capítulo 14, está falando daqueles que morrem em Cristo na tribulação, que eles são bem-aventurados, né? Que eles são felizes. E diz o Espírito: assim eles descansarão das suas fadigas, porque as suas obras os seguirão. Né? Então eles são felizes por quê? Primeiramente, eles vão sair do mundo naqueles dias terríveis, dias difíceis demais. E eles morrendo no Senhor, eles já estão livres de tudo que está ali, livres também até de cair, de acabar, né, de repente, por algum motivo, abrindo mão de Deus, perdendo a sua salvação, desistindo da sua fé. Então eles descansarão. Eles morrem e passam aquele momento de dor e de angústia, mas depois eles descansarão, esperando a receberem a recompensa por suas obras, porque a palavra de Deus diz aqui que as suas obras os seguirão, e eles descansarão das suas fadigas. Né?
ou mais que eles estarão aguardando o julgamento lá debaixo do trono de Deus, como diz aí no começo do Apocalipse. E onde muita gente diz que agora é o paraíso provisório daqueles que um dia vão desfrutar do reino de Deus. Que seria um lugar debaixo do trono de Deus, próximo ao trono de Deus. Aqui continua dizendo: bem-aventurada é a pessoa que morre em Cristo. Existem 7 bem-aventuranças no Apocalipse. Esta é uma delas. Morrer em Cristo é sinônimo de felicidade. Né? Não é qualquer pessoa que morre em Cristo é sinônimo de felicidade. Às vezes martirizada aqui na Indonésia, na Nigéria, em algum lugar, ela passa aquele momento ali de martírio, mas depois, quando o espírito, quando a alma dela se encontra na glória de Deus, ela vai sentir gozo eterno, né? Aquele momento ali não vai... Por isso que a Bíblia fala, né? A vossa leve e momentânea tribulação não há de se comparar com a glória que vos está reservada. E a glória é muito grande mesmo, né? Para aqueles que são fiéis ao Senhor, por mais que até sejam martirizados. Onde estão os mortos? Aqui fala sobre um testemunho maravilhoso, Apocalipse 2:13. Apocalipse 2:13, por favor. Vocês são maus, abandonaram a fé, até mesmo quando antipas minha testemunha fiel, foi morto, aí ele espera, aí Satanás. Amém. Então ele fala para a igreja de Pérgamo, né, uma igreja que sofreu dificuldade, uma igreja que estava num lugar difícil, onde Jesus, falando sobre aquela igreja, disse que eles estavam, a igreja localizada onde estava o trono de Satanás, né, falando de um trono que havia ali a um Deus estranho, e que o Senhor disse que era o trono de Satanás. E eles já haviam estavam passando por perseguição, já havia morrido uma pessoa ali martirizada, né, mas eles continuavam fiéis ao Senhor. Sei que onde você viu, está falando Satanás, contudo você permanece fiel, não renunciou à sua fé em mim, nem mesmo quando Antipas, né? Esse Antipas que era um crente fiel e foi martirizado por causa da sua fidelidade a Jesus. Os outros não dispersaram, eles continuaram fiéis. O que aconteceria hoje se um crente fiel daqui da igreja fosse morto, né? E por causa de alguma perseguição que começasse a acontecer? O que aconteceria? Nós permaneceríamos fiéis ou não nos dispersaríamos? Cada um fugiria para o seu lado, dizendo assim: eu que não quero ser o próximo, né? E através disso sair negando Jesus. Então, cuidado, né? Isso pode acontecer a qualquer momento. Todas as pessoas que creram no Senhor Jesus, aceitando como Salvador e Senhor, permanecendo fiéis até a morte, demonstraram um testemunho extraordinário de que glorificam a Deus. A pessoa de Cristo é exaltada na vida e na morte, do homem e da mulher que viveram dignamente brilhando para o Senhor em meio às densas trevas espirituais. Amém. Glória a Deus, né? Então a gente vê que Deus ele se agrada, como a Bíblia diz no Salmo 116, se não me engano, onde diz que o Senhor ele tem prazer na morte dos seus santos, né? Mas não porque ele tem prazer na morte em si, tem prazer porque ele vai estar com ele. Ele tem prazer que ele passa dessa vida e vai estar na sua glória perto dele, né? Digo. Uma vez eu li Jesus falando sobre a história do homem rico lá, né? E aquilo parecia que, na verdade, você já veio falar que Jesus falou aquela história, porque naquele tempo as pessoas acreditavam que aqueles que eram aqueles falsos, aqueles que eram próprios, eram ricos. Então, acho que realmente vale até hoje esse ensino, porque mesmo aquele tempo, quando Jesus falou isso, deve dar um nó na cabeça dos discípulos, né? Como o caso do homem rico, né? Ele é um grande cumpridor da lei, só que ele estava acusado com as coisas
É o seu riqueza, né? Assim, acredito nesse lado do ensino que é ensinando, que vale hoje em dia para o nosso filho também. É como Jesus mesmo disse, né? O Senhor reservou o seu reino aos pobres de espírito, né? Aqueles que era uma crença deles que eles achavam que pobre era amaldiçoado, né? É igual o nosso tempo atual, negro é amaldiçoado do tempo para cá. Há um tempo atrás, os mormons, por exemplo, eles diziam que o negro era uma pessoa amaldiçoada. Eles só aceitavam pessoas brancas, né, na sua religião. Hoje eles já quebraram isso aí porque eles até estariam passando por cima da lei, estariam descumprindo a lei por causa de preconceito, alguma coisa assim. Mas antigamente não, né? Então isso é todo um engano do coração das pessoas. Achar que quem é perfeito, quem não tem doença, quem não tem imperfeição no corpo, é uma pessoa que nasceu debaixo de maldição, né? Tanto é que aquele homem cego também, né? Os discípulos, quando Jesus para, os discípulos perguntam logo, já achando assim, a gente sabe, conhece a lei, né? Assim, alguém pecou ele ou seus pais? Jesus vai dizer, nem ele nem seus pais. Acabaram ficando feio para eles, né? Porque eles já acharam que se ele é cego é porque ou ele pecou, ou se ele é cego de nascença, se já nasceu cego, é porque os seus pais pecaram, né? Então já tinha uma explicação para tudo já. Jesus vai dizer, nem ele nem seus pais. Deus ele permitiu que ele nascesse dessa forma para que hoje o nome de Deus fosse glorificado através da vida dele. Então tem casos e casos, né? Nós vemos também na Bíblia que tem casos de pecado, de consequência na vida da pessoa por causa do pecado. Como, por exemplo, o homem do tanque de Bethesda, né? Ele já estava ali há 38 anos. E Jesus falou o que para ele? Olha, não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Jesus ele sabia o passado do homem 38 anos antes. Ele já devia ter quase uns 60, então não sei. Porque Jesus vai revelar que ele estava naquela situação por causa de um pecado que ele havia cometido, né? Então, tem casos e casos, situações e situações. Mas isso não é regra. Eles já colocavam como regra. Está enfermo, é amaldiçoado. É rico, é abençoado por Deus. É um fariseu, conseguiu alcançar uma posição dessa aí, nasceu na família sacerdotal e é abençoadíssimo, né? E nem sempre é assim, porque o sumo sacerdote Caifás, por exemplo, como nós já meditamos aqui outro dia, eu vi na história dele, que ele foi destituído do seu poder, e 2 anos depois, enquanto muitos outros fariseus acabaram se convertendo ao Evangelho, mesmo tendo até concordado com a morte de Cristo, dos apóstolos, no começo, a Bíblia fala que muitos depois acabaram cedendo e se converteram. E Caifás ficou duro ali. Ele teve remorso, ele ficou doente, ele ficou muito mal por sentir grande remorso, mas não arrependimento, por ter sido um daqueles que mandou matar Jesus. Mas ele não se arrependeu. 2 anos depois ele se suicida, né? É mole? Um camarada que era sumo sacerdote, diz a história que ele se suicidou com um remorso muito grande que ele sentiu por ter sido participante da morte de Jesus. E ficou aquela dúvida no coração dele. Será que era mesmo, né? Mas no fundo ele sabia, só não queria admitir. Acabou se suicidando e se suicidou para o inferno. Lá no inferno, o sumo sacerdote Caifás, que era o maior grau dos sacerdotes do tempo de Cristo. Então é muito triste isso. Muito triste mesmo, né? Mas infelizmente acontece. O próprio Paulo, o Timóteo também tinha, lembra que a Bíblia fala, ele tinha uma doença assim também. E por isso, Deus deu a cura para eles, e aquilo lá não era empecilho para eles, para que eles deixassem de glorificar a Deus e continuassem a glória de Deus. Então, isso não quer dizer nada, se uma pessoa que é doente, porque casos e casos. Porque é como a Bíblia mostra isso, nós estamos no corpo natural, né? Então, no corpo natural, a gente sofre a consequência das coisas do desgaste da vida, da vida do mundo que a gente vive hoje, infestado pelo pecado, né? Então, tem vírus, bactéria, tem doença, tem enfermidade, tem coisa que não existia, naturalmente o homem criou, né? Gripe espanhola, gripe não sei o que, gripe da galinha, gripe do porco, tudo isso é inventado pelo homem. É o homem mexendo nas coisas, manipulando e inventando, na verdade, coisas prejudiciais, né?
Na verdade, muita coisa é criada pelo próprio ser humano, e isso tudo vai trazendo consequência no nosso corpo. A gente vê que cada vez a gente é um ser mais fraco, né? Antigamente os camaradas, eles andavam um dia, dois, ainda iam lá e enfrentavam uma guerra, né? A gente foi senador um dia, depois não caminha, manda mais, porque as pernas não aguentam mais, né? Naquele tempo não, os camaradas eram quentes mesmo, na fonte, né? Se alimentavam pouco, não tinha tanto recurso, e mesmo assim guerreava. Às vezes eles venciam a batalha e ficavam um dia inteiro correndo atrás dos que fugiam, para não deixar escaparem os inimigos, né? E ali com sede, com fome, às vezes o corpo era tão forte e resistente, que eles aguentavam coisas que a gente nem imagina hoje. Muitas doenças realmente pode ser consequência do pecado também, quando a pessoa teve uma vida que não se dava do próprio corpo, da saúde. Pois é. Uma vida de pula. Bebeu 20 anos, fumou 30 anos, Isso, em né? casa, seria uma É consequência também. consequência do pecado. E Deus pode até intervir se Ele quiser, né? Se Ele desejar, a gente não conhece o próprio Deus, porque às vezes você vai num congresso de cura, um grande homem de Deus aí que Deus usa muito para curar. Aí você vê lá, vai um monte de cadeirante, né? Um monte de gente lá com aquela esperança, aquela fé. Aí o homem ora, mas ele também não sabe o que Deus vai fazer, ele só crê que Deus vai fazer. Aí o Reinhard Bonke mesmo, aquele pastor que ele é da Alemanha, ele mesmo fala que ele não entende até hoje os critérios de Deus. E muita gente vinha para ele depois, brava, né? Ah, mas por que o outro lá curou e eu não curei, né? Por que o outro levantou da cadeira e eu não? E ele falava, meu Deus, eu não entendo essas coisas. E as pessoas acabavam ficando até frustradas, tristes, né? Chateadas, porque via, ali tinha um monte de gente de cadeira, às vezes levantava 2, 3, 4, 5, e 50 não levantavam. Às vezes 1, 2, 3 enxergavam, outros escutavam, e dezenas não, né? E ele mesmo falava assim, eu entendo, eu só sei que Deus faz. Eu oro e Deus faz. Deus já ressuscitou não sei quantos mortos através do meu ministério, mas nunca foi determinado por mim. E eu, às vezes, não tenho como falar para as pessoas, porque elas vêm para mim achando que é eu que faço, né? Porque você fez por ele, eu fiz por mim. E ele falava, olha, eu não conheço os critérios de Deus. Eu não conheço, né? Os critérios de Deus. Eu tenho fé, eu oro com fé, eu não sei se a pessoa tinha fé ou não, se foi através da minha fé, ou se foi através da minha fé, da dela, ou só da dela. Eu só sei que Deus fez o que ele quis fazer, né? E eu não posso fazer mais nada além disso. Continue perseverando, quem sabe amanhã vai ser o seu dia, né? Então, às vezes a gente não conhece o critério de Deus. A pessoa pode, por exemplo, ela pecou, ela vai presa, né? Ela se converteu, mas Deus permite que ela seja presa. Ela vai passar anos na cadeia, às vezes, igual já vi casos, em que o próprio Deus falou assim, você deve se entregar na polícia. E a pessoa resistiu, mas depois ela se entregava. Aí lá dentro da cadeia, ela se encontrava com um antigo desconhecido, pregava para eles e eles se convertiam. Antes de acontecer uma revolta, aquela pessoa morrer, a polícia entrar matando todo mundo, e há algum tempo, alguns dias, aquela pessoa tinha se convertido. E depois ele cumpria a pena e saía de lá, né? E às vezes Deus livra da pena, às vezes Deus faz, a gente não conhece o critério de Deus. Tem gente que vai sofrer a consequência do cigarro, da bebida, da maconha, vai sofrer ainda depois de crente. Tem gente que Deus tira o efeito, né? Parece que Deus limpa assim de uma forma que a pessoa ela vive normal como se não tivesse fumado nem bebido. A gente não conhece os critérios de Deus. Deus ele faz como quer, por isso que ele é Deus, né? Por isso que ele é soberano. Eu estava lendo uma passagem hoje, em Tiago, se não me engano, onde diz sobre isso, que ele tem o poder da vida e da destruição, né? E a gente tem que temer muito a ele, porque ele tem o poder da vida e da destruição, da vida e da morte. Simplesmente ele tem os seus critérios, nós não entendemos esses critérios de Deus, mas ele faz, ele desfaz, ele refaz, porque ele é Deus que tem o poder da vida e da destruição, né? A gente só deve confiar nele sempre, crer nele sempre. Ponto 1.2, fidelidade total até a morte, Apocalipse 2, versículo 10, né? Não tenha medo do que vocês estão nessa surpresa. O diabo lançará alguns de vocês na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias. Seja fiel até a morte, e eu lhes darei a coroa da vida. Amém. Aí Jesus já está falando da igreja de Esmirna, né? Antes a irmã Leila falou a igreja de Pérgamo. Nessa passagem ele já fala na igreja de Esmirna. Passaram por aflições, havia muita pobreza, mas eles eram pessoas ricas, né? Eles eram pessoas que sofriam blasfêmios através dos próprios judeus, mas Jesus falou, não tenham medo,
né? E vocês estão prestes a sofrer algumas coisas mais, Jesus mesmo avisa. Vocês ainda vão sofrer algumas coisas mais. O diabo lançará algum de vocês na prisão. Meu Deus, né? Jesus, o próprio Cristo, em vez de uma palavra de... A gente só quer ouvir uma palavra de esperança, de vitória, né? Mas o próprio Cristo vem e fala, olha, vocês estão sofrendo, estão sendo perseguidos, vocês estão sendo aflitos, estão passando por pobreza, pessoas têm blasfemado contra vocês, e eu vou avisar, vocês vão sofrer um pouco mais ainda, vocês vão ser presos, né? Alguns de vocês vão ser provados, sofrerão perseguição dura, e eu digo uma coisa, sejam fiéis, ainda que tenham que morrer. E aí ele avisa, alguns ainda vão morrer, né? Mas sejam fiéis, porque eu vou dar para vocês a coroa da vida, uma vida eterna, a ressurreição eterna, a vida eterna, né? Então, Jesus ele é realista, né? Se ele tem que falar, olha, eu tenho bênção e promessa, eu tenho bênção e promessa. Se ele também tem que falar, vocês vão sofrer, vocês vão passar por dificuldade, vocês vão até morrer, ele vai falar também, né? Não era com juízo. De forma nenhuma ele fala isso com juízo para aquele povo. Simplesmente ele diz, olha, essa é a realidade como vocês estão. E vai acontecer isso com vocês, porque eu já falei isso até anteriormente, né? Que em alguns lugares aconteceria esse tipo de coisa. Perseguição, martírio, e vai acontecer. Sejam fiéis, né? Sejam fiéis. Ao que vem, o vencedor, de modo nenhum, sofrerá a segunda morte. Vocês podem até passar pela primeira morte aqui na terra, mas eu garanto para vocês, se vocês forem fiéis, vocês não passarão pela segunda morte, que no caso aqui é a morte eterna, né? Então é como Jesus mesmo nos alertou, que alguém pode até tocar na nossa vida, mas não pode tocar na nossa alma, né? Ele mesmo falou que se nós perdêssemos a vida por amor a Ele, nós a encontraríamos, mas se nós ficarmos apegados à nossa própria vida e não fizesse aquilo que Ele quer, nós a perderíamos, né? Aquele que perder a sua vida, achar lá. Aquele que achar a sua vida, perder lá. Então, vale mais ser fiel. É difícil, não é fácil não. Mas é melhor ser fiel. Os irmãos viram o vídeo na Nigéria, aqueles pastores dizendo lá, nós vamos permanecer. A gente sofreu, muita gente aqui, os nossos irmãos morreram, mas nós não vamos abrir mão do Senhor. E depois daquela perseguição toda, daquelas mortes que aconteceram, a igreja estava florescendo, estavam construindo templos maiores, muitas pessoas estavam se convertendo, assumindo a sua fé, né? Porque tem alguns louvores que dizem, uns louvores interessantes que dizem que cada gota de sangue de cristão que morria estava regando as sementes da pregação do Evangelho para que outros, muitos mais fossem, florescessem, frutificassem como cristãos para a glória de Deus, né? O sangue de Jesus é o primeiro, mas o sangue dos mártires também regam o terreno em que a palavra do Senhor é semeada. E muitas outras vidas são alcançadas para a glória de Deus. Aqui diz assim, todos os mortos em Cristo assinaram um pacto de fidelidade total ao Senhor. Todos estavam plenamente conscientes do alto preço que pagariam por sua fidelidade. Irmãos, para a igreja, a nossa igreja dos nossos dias hoje, isso aqui é uma coisa que as pessoas não aceitam de forma nenhuma. Falar de sofrimento, crente sofrendo, crente passando privação, crente passando problema, crente sendo preso, isso aqui é uma coisa que na igreja dos países onde nós vivemos, na América, na Europa, é uma coisa assim que a pessoa não aceita. Não, o crente tem que ter vitória, o crente tem que prosperar, o crente tem que ter o bom melhor. Deus, ele falou que vai ter, mas em alguns lugares ele falou também que ia morrer, ia sofrer, né? Ia passar por essas coisas aqui, e ainda assim deveria permanecer fiel. Então, é bem difícil. Imagina se os crentes que vivem num lugar de sofrimento fossem para um lugar onde há paz, e os crentes onde há paz fossem trocados com aqueles onde há sofrimento, né? As pessoas aumentariam. Os que estão no sofrimento iriam ter uma vida melhor. Iriam ser muito mais gratos a Deus porque sofrem e estariam no lugar de regozijo. E aqueles que estavam no lugar de paz, de bênção, fossem para um lugar de sofrimento, não iam aguentar mesmo. A igreja dos países onde há liberdade e a paz, jamais se importariam viver num lugar onde há sofrimento, mesmo no nosso tempo hoje. E deveriam ter um pouco mais de consciência. E você vê que tem gente hoje que se faz a campanha de Jesus não abençoa, não vem mais na igreja. Tem gente que hoje, se você fala uma palavra que é uma palavra real, que Deus abençoa, que Deus ajuda, e se em um mês Deus não ajudar ela, se Deus não mudar a situação da família dela, do casamento, Deus, eu dou um mês para o Senhor. Se o Senhor não fizer isso aí, eu não vou acreditar não.
Porque a pessoa ela quer no tempo dela, do jeito dela, da forma dela, como se Deus tivesse que fazer do jeito que ela quer. E não é assim. Às vezes Deus vai demorar 6 meses, 1 ano, 2 anos para fazer a obra em nenhuma área da vida da pessoa, é segundo o critério dele, segundo a humildade da pessoa, segundo também o que ele tem que fazer, trabalhar através daquela situação na vida da pessoa, porque Deus usa as coisas que acontecem para moldar a nossa vida também, né, para lapidar a nossa vida. Ele não deixa isso acontecer de graça. Ele vai usar aqui para lapidar a nossa vida. Aquilo é uma forma de trabalhar de Deus na nossa vida também. A provação, a própria tentação, né, é uma forma de Deus trabalhar na nossa vida. Então, nós não podemos determinar as coisas, mas na igreja livre, na igreja onde há liberdade, se as pessoas não forem respondidas rapidinho, se for negócio de, eu quero saber desse negócio de igreja não, eu quero logo, eu quero para ontem, né, para amanhã. Se Deus é muito demorado, Ele não abençoa não. Eu vou buscar em outro lugar então. E tem lugar que tem gente sofrendo de verdade, irmãos. E quando recebe uma roupa velha, usada às vezes, uma roupa que nem serve nem direito, muito maior, a pessoa fica toda feliz, né? Fica alegre, fica igual o pastor Antônio, a gente está arrumando roupa para levar, e ele estava falando, o que levar lá não se perde nada. As pessoas não reclamam porque é um tamanho maior, porque está um pouco menor, elas emendam um pedaço lá e faz o tamanho que elas precisam, elas cortam e elas dão um jeito, e tudo que elas ganham lá, elas recebem com muita alegria. É festa, tudo que chega lá é festa, é alegria, o povo faz uma festa quando qualquer coisinha que chega lá para eles, né? É motivo assim de gratidão, de alegria. Hoje em dia, se você fizer uma mistura de igual, o marido já reclama, os filhos já reclamam, né? Porque isso é de ontem, porque eu queria comer não sei o quê, eu queria que tivesse 2 misturas, eu não queria comer isso não, eu queria comer macarrão, não queria comer arroz, eu queria comer feijão, não queria comer lentilha, né? E as pessoas reclamam tudo hoje. Lá é todo motivo de alegria, irmãos. Você vê, às vezes, chega lá o caminhão de arroz, só arroz, né? E cada um ali pega o seu meio quilo de arroz para não sei quantas pessoas na casa e já sai naquela alegria porque hoje vai ter arroz para comer, né? Só arroz puro, sem sal, sem óleo, feito na água barrenta, né? E as pessoas se regozijando de alegria porque naquele dia vai ter arroz para comer. Então é muito diferente. A igreja ocidental, a igreja onde sofre, é muito diferente. Pastor, Oi. voltando um pouco no assunto lá do Lucas 16, a história de Lázaro e o rico, mas não é parábola, né? Não conto mais. E em vários outros lugares da Bíblia também, fala que de uma maneira assim que meio condenando o rico, né? Mais ou menos nesse sentido, né? E aí você fica pensando assim, será que o rico é amaldiçoado? Porque a pessoa depois que vira rica ela luta, porque Deus fez muitas pessoas ficarem ricas, né? Salomão, Abraão, Jacó, Isaac, então, Daniel, José, né? Então, só que as pessoas esquecem desse lado e vê o lado, né? Sempre Na mente das pessoas, essas partes, né? Que é o dinheiro é a raiz de todos os males, que o rico não entra no reino de Deus, que é mais fácil, né? Nunca vai passar no buraco da agulha. E não vê que as pessoas foram fiéis a Deus, se prosperaram e ficaram ricos decentemente, e honrando o nome de Deus até virar santos, né? Então, eu acho que tinha que pregar, né? Mas esse lado também, não ser pobre, humilde, miserável e morrer para o céu. Eu acho que tem os dois lados, né? Tem os dois jeitos. Por isso que a riqueza é sedução, né? Por isso que Deus assim talvez não permita muitas mais pessoas serem muito ricas, muito prósperas, porque Ele sabe que a riqueza vai seduzir o coração dela, talvez. É poucos, né, que tem essa capacidade, talvez, hoje para Deus dizer, realmente eu posso abençoar porque eu sei que o coração não vai mudar, Ele vai realmente usar os recursos para a coisa certa, né? E você vê que muita gente faz propósito. Aí, quando começa a prosperar um pouquinho, já esquece. Aí Deus, ele tem muita dificuldade mesmo hoje em abençoar muita gente, porque Ele sabe que as pessoas têm um coração que não conseguem lidar com aquilo.
Lá em Eclesiastes fala, né, que nada tem sentido, tudo é ilusão, né? A pessoa vive a vida inteira trabalhando, não condenada, chega no fim da vida, vai embora da mesma maneira que veio esse mundo, né? Aí então, por que essa luta então, né? De ser próspero ou não próspero? Aí no caso do mendigo, que ficava na corda do lado, por que ele era mendigo? O que fez ele fazer? Se era doença, se ele não tinha família, por que ele não pediu por rico para pinar o seu jardim para ganhar um prato de comida? Tem esse lado também. Ele era doente, né? Na verdade, ele era doente. Por isso que ele não trabalhava. Aí tem muita gente hoje que é pobre, por que ser pobre também, né? Porque se ela com a mão manchada aí, Tem vagabundo, tem gente que não quer trabalhar, que não gosta de. tem tudo isso. Mas na verdade é um assunto amplo, na verdade. Ele não engana, me achando de ser pobre, vai pro céu. E não é bem por aí. Tem pobre mais sem vergonha do que rico. É verdade. Tem pobre mais orgulhoso, tem pobre mais metido, tem pobre que quer viver de um jeito. Ele em casa tem comida, mas ele tem que ter o tênis de marca, né? Tem todos esses aspectos aí, na verdade. E tem rico também que é humilde, tem rico que é simples, tem rico que ajuda as pessoas, tem rico, né? Por isso que o Tiago, escrevendo, ele alertou, falando, olha, diga aos pobres, aos ricos desse mundo que sejam generosos, que usem a sua riqueza para fazer o bem, que repartam com quem não tem, né? Isso é um rico bom. É como Jesus mesmo falou para aquele jovem rico, né? Olha, você já usufruiu da sua riqueza há um tempo, então vai lá, vem, agora e segue, vive outra vida, né? Mas Jesus falou isso também porque sabia que o coração dele estava pregado. Então, na verdade, tem esse negócio também. Riqueza é uma coisa, prosperidade é outra, né? São coisas diferentes também. Porque a prosperidade é diferente da riqueza. A gente for estudar esse assunto, é muita coisa que tem. Pode ser pobre, mas próspero. E você pode ser rico e miserável, né? Porque Deus olha para o outro ângulo. Igual Paulo também diz em 1 Coríntios capítulo 6. Há muitos que são pobres, mas enriquecem a muitos. Há pessoas que são pobres, mas enriquecem a muitos. Porque ele fala já da riqueza espiritual, da palavra de Deus e tudo mais, né? E há ricos que são, como ele fala para aquela igreja, lá no Apocalipse também. Vocês dizem que são ricos, são enriquecendo. Mas vocês não percebem que são pobres, cego, nu, miserável. Ele fala 5 coisas lá, né? Pobre, cego, nu, miserável e outra coisa pior. Porque o verdadeiro crente também já busca conquistar a prosperidade financeira mesmo para estar rico, né? Então, assim, rico aqui na terra, na verdade, né? Porque eu acho assim, o crente é colocado em Deus fala, a gente busca primeiro as coisas de Deus, né? E a prosperidade nessa área também é Deus que nos dá, assim. Deus direciona. Por isso que tem gente como a gente viu outro dia aqui, em Romanos capítulo 12, que tem um ministério. Deus dá como ministério para a vida dele, mas se ele usar errado, se ele não usar como ministério, Deus tira. Tem gente que Deus quer realmente usar, por isso que ele abençoa, por isso que ele dá. Mas é por quê? Porque ele tem um propósito através da vida daquela pessoa, de ser uma pessoa que vá abençoar o seu povo, vá abençoar missões, vá abençoar a sua igreja, vai ter um ministério através da riqueza, daquela prosperidade muito grande. Ele vai usar aquilo como ministério para fazer aquilo que Deus quer através daquilo que ele dá. É igual um pastor teve no Brasil um congresso muito grande, e ele falou que Deus, no ministério dele, e não era só nos Estados Unidos, mas onde ele passasse, que através do ministério dele, Deus levantaria, se eu não me engano, 300 milionários, né? 300 milionários, mas eram 300 pessoas que Deus selecionaria onde ele passasse, que seriam 300 pessoas que foram levantadas por Deus em riqueza para serem mantenedores da sua obra. Eram pessoas específicas que Deus sabia quem era e que levantaria, mas com quem ele poderia confiar também. Mas é muito difícil hoje você realmente ver um rico que seja fiel, né? Tem pobre que é mentido, né, pastor? Se tem rico, Deus do livro, né? Tem pobre que não pode ter uma Brasília que o Fúcia, né, já fica orgulhoso e soberbo, né? Porque tem gente que nunca teve nada, né? Quando tem uma coisinha, já se ensoberbece também. Tem a possibilidade também daqueles que não têm tanta riqueza financeira, mas que Deus todos os dias, né, ele vai, né, e abençoa, né, aquela pessoa todos os dias já não dá nada, né, sem passar vontade, sem nada, né. Igual tem pobre mesmo que aparece, ele fala assim, eu até uma porta aí para você vai ganhar um salário mínimo por mês. Eu trabalhar para ganhar salário mínimo, eu só ganho de 3 mil para cima. Eu não quero um dia. Aí prefere passar a necessidade de ficar pegando emprestado dos outros, ficar aperreando os outros, né? Do que por um tempo se sujeitar ao salário mínimo e ter pelo menos o básico para manter a água, a luz, a comida, né?
Aí ele fala assim, não, eu me submeto a um salário de R$600, R$700, isso é miséria, isso é não sei o quê. E a pessoa ele já está sendo o quê? Soberbo, né? Às vezes é uma portinha pequena, como a palavra de Deus diz, não desprezeis o dia das coisas pequenas, né? Porque às vezes é uma prova de Deus, um teste de Deus também, para ver se você vai ser agradecido, se você vai ser humilde para pegar aquela coisinha pequena, e daquela coisa pequena, aquela portinha, Deus vai abrir outras portas maiores, conforme Ele vai dando ao tempo para você, né? Vai ensinando você a administrar cada porta que Ele vai dando, até dar portas muito, muito grandes, né? Outro dia uma pessoa profetizou para mim e disse, olha, eu vejo Deus abrindo uma porta para você, para dessa porta, dentro dessa porta, outras portas, né? Falei, manda a porta aí, Deus, manda a porta dele que eu quero passar por elas, em nome de Jesus. Mas a gente não sabe como vai ser, né? E Deus abre portas mesmo para nós, mas que a gente possa pedir também, Deus, nos dê um coração que não venha se curvar diante do amor às coisas do mundo, né? As coisas materiais, mas a gente possa assim ser bons dispenseiros, bons administradores, bons mordomos do Senhor. Sempre pensando assim, maneira do Senhor, que eu possa usar como Deus quer, né? Não só o dízimo, só a oferta, não, o 100%, Senhor. Eu quero usar como o Senhor quiser, porque eu sei que não é meu. Quando eu partir, não vou levar. Eu quero levar a obra, como nós demos aí no começo, eu quero levar as obras que eu possa executar através dessas coisas materiais. A ajuda que eu vou poder dar, a boca que eu vou alimentar, a roupa que eu vou poder vestir alguém, né? Então é isso que Deus quer mesmo, porque a gente leva o que a gente faz, não os bens em si. Ninguém vai levar casa, carro, dinheiro, coisas materiais. Você vai levar a obra que você fez através daquelas coisas, né? Às vezes eu tenho lá uma casa fechada lá, eu vou ajudar meu irmão lá que está passando dificuldade agora, uma tia, um tio, às vezes até te prejudica, até é mal agradecido ainda, deixa ela tudo quebrado depois. Você fez a sua parte, né? Depois de um ano lá sai, já trabalha, deixa tudo estragado, né? Mas você fez a sua parte com Deus você não perde. Você perdeu lá o bem material, estragou, mas a sua parte com Deus, a sua bondade, a sua obra que você fez, você não vai perder. Com certeza o Senhor vai recompensar um dia, né? Então não reclama. Se prejudicou alguém, você fez de coração, fez com vontade, fez para ajudar, a sua obra permanece diante do Senhor, por mais que o homem não saiba agradecer. Né? Pode ter certeza que Deus um dia recompensará. Você vai ver lá registrado lá. Está aqui, recompensa por ter feito para fulano. Fulano não agradeceu, ainda desfez, ainda prejudicou, mas está aqui hoje registrado para contar, para somar em toda a recompensa que você vai receber diante do Senhor um dia. Amém? Então vale a pena, irmãos. Às vezes não vale a pena ajudar o ser humano, né? Você mesmo já tem passado por experiência que você se decepciona, você fala no coração às vezes, meu Deus, eu não queria mais ajudar, porque decepção, sofrimento, injustiça, é falta de reconhecimento. Mas não pensa assim, porque Deus ele vai recompensar. O ser humano prejudica, não agradece, não agradecido, desfaz, mas Deus não, irmãos. Tudo que você fizer, pode ter certeza, Deus vai recompensar um dia. Vale a pena continuar fazendo sim. Não pela pessoa, às vezes, em si. Como nós falamos aqui outro dia, do fruto do Espírito, da bondade, da benignidade, né? Que a pessoa é benigna, bondosa, não porque ela fica com dó dos outros, e ela quer se orgulhar porque fez algo, mas porque ela sente o desejo, o prazer de abençoar alguém. Ela sente o desejo, o prazer, até a necessidade de não passar um dia sem fazer bem com alguém, de ajudar alguém, de suprir alguém, de ser uma bênção na vida de alguém. É como diz o louvor, você pode ser o milagre que alguém está precisando. E às vezes o milagre de alguém é um pacote de arroz, irmãos. Às vezes o milagre de alguém é um botijão de gás no Brasil. Às vezes o milagre de alguém é um vale transporte que você dá para a pessoa lá no Brasil, então, né? Às vezes ele pensa, uma passagem de ônibus não é tão besta. Aí tem gente que vai ter que andar 1 hora, 2 horas, se alguém não abençoou ele com uma passagem de ônibus, né? Então são coisas pequenas para nós, mas que vão somando e no final vai se tornar uma coisa grande, recompensa grande diante do Senhor, né? Porque a Bíblia fala, fé sem obras é morta. Né? Então, o que Paulo ensina sobre a fé, Tiago completa falando das obras. Uma coisa completa a outra. Não contradiz, mas completa, né? E uma coisa precisa da outra, porque se a gente tem fé, seja a fé grande que for, mas se a gente não pratica essa fé através de obras, ela não tem valor. Ela é como um corpo morto, sem espírito, a Bíblia fala. A gente tem que exercitar mais essa fé, não só através de coisas que venham beneficiar nós mesmos, né?
mas exercitar essa fé através de bondade, através de coisas materiais mesmo, coisas simples às vezes, né? Que a gente pensa assim, é uma bobagem, às vezes Deus coloca no coração, compra uma roupa aí para o filho de fulano, né? E você vai lá, passa, está baratinho, aí você fala assim, acho que o irmão vai até sentir mal se eu chegar lá e der, né? Ele vai pensar assim, o que ele está pensando? Meu filho, não estou comprando roupa para meu filho, né? Mas pense o que quiser. Se Deus colocou no teu coração, faça, né? Porque você está sendo direcionado por Deus. E às vezes a gente pensa tanta coisa na hora, a pessoa vai dizer assim, puxa, eu estava precisando mesmo comprar uma roupa, um par de meia, né? Uma coisinha ali, o meu filho, ele estava querendo e eu não estava podendo, e glória a Deus, porque Deus olha a vida do irmão. Não é coisas pequenas, às vezes, irmãos, que faz toda a diferença e que conta lá no reino do céu. Pode ter certeza disso. Nada passar desapercebido, né? Às vezes a gente pensa, vai gastando, gasta raconha aqui, 300 ali, vou raconha ali, a gente pensa assim, é bicharia, mas daqui a pouco você gastou 100 mil, né? No instante você chega em 100, 200, 300 mil. Mas aqueles 300 mil não gasto uma vez. Você assusta quando vê o valor dentro do cartão, né? Você usa ali durante o mês, algumas vezes só quando você vem lá 200 mil de fatura. 100 mil, 200 mil de fatura, você pensa, puxa, mas eu não gastei isso tudo não, mas foram os racoéis, os 300, os 500, os 1000, os 5 mil, quando a junta tudo, irmão, vira 200 mil, 300 mil, se tomar cuidado, né, se não souber administrar, estoura mesmo, mas é igual também as coisas no reino de Deus, você faz uma coisinha aqui, um bem aqui, uma palavrinha ali, é uma visita que você faz para o outro, é uma coisinha que você dá para um. Não é só dinheiro e coisas materiais também, né? É uma palavra com uma pessoa, uma vez que você faz para alguém que está doente, obras de fé. Aquilo no final não vai contar, vai virar um monte, né? Vai ser um crédito grande que a pessoa vai ter para receber diante de Deus. Porque é tudo de uma vida inteira para ser recebido no final. Então você vai receber tudo isso que é do Senhor, ou não, né? Também pode passar uma vida inteira, não produzir nada pela fé na vida de outras pessoas, chegar lá, é esperançoso, Deus abriu o livro da obra e calcular lá o que você tem para receber diante de Deus em recompensa e galardão, aí o Senhor ir lá procurar e falar, puxa, você está igual Adão da cruz, meu filho aqui. Você está igual Adão da cruz, só que Adão da cruz não tinha nada, não podia sair da cruz para fazer obra, né? Você teve 20, 30, 40 anos de cristão e está igual Adão da cruz, não tem nada para receber aqui, só está salvo pelo Cristo, só pela graça de Deus, pelo sangue de Jesus. Ou nem vai estar, né? Não sei. Então a gente tem que ter alguma coisa para receber também, como galardão diante do Senhor. A gente tem que ter essa preocupação, né, de produzir aqui para receber lá. Uma varridinha que você dá na igreja, um paninho que passa, tudo com amor, porque se também a pessoa está varrendo, mas está resmungando, reclamando, porque o outro não varreu direito, porque o fulano não veio para varrer, porque o outro não limpou a cadeira direito, porque eu sei limpar, porque não sei o quê, porque eu fiz a comida mais gostosa, o outro faz a comida ruim, porque não sei o quê, fulano fez mal vontade, porque... Aí a pessoa também está perdendo. Então a pessoa que está fazendo ali, está acumulando lá diante de Deus, ela não está acumulando, ela está perdendo, porque ela está fazendo com murmuração, né? A palavra de Deus diz, façais tudo sem murmuração. Porque quando faz com murmuração, fez em vão. Né? Aí sim, o Senhor diz, sejam firmes e constantes, sempre abundantes na obra, façam com alegria, façam com perseverança, sabendo que no Senhor a vossa obra não é vã. Mas quando a pessoa faz com murmuração, com má vontade, aí é vã, aí é passageira. Ela até fez porque tinha que fazer, fez porque era para fazer, fez porque o homem está olhando, mas de Deus não vai receber nada. Né? Ela não vai receber nada porque ela não fez com prazer, ela não fez com alegria, ela não fez com perseverança. Né? Então tem que ser assim a motivação do nosso coração. Amém, irmãos? Para terminar, a parte azul, do ponto 1.2, diz assim: estude alguns aspectos da fidelidade que deve caracterizar todas as pessoas bem-aventuradas que morrem no Senhor. Fidelidade no muito, tem as passagens aí, né? Mateus 25, 15. Fidelidade no pouco, Mateus 15, 25. Engraçado, né? Proporção. Fidelidade para falar, Mateus 5, 37. Fidelidade para servir, Mateus 11, 15, 13, 15. Atos 7, 57. Fidelidade para ir, Marcos 16, 15. Mateus 13, 1 ao 3. Fidelidade para ficar, Atos 1, 4. Lucas 24, 49. Até nisso a Bíblia fala da fidelidade, né? Às vezes Deus fala, fica aqui no Japão, não vai para o Brasil. Você fica aqui. Às vezes ele fala, vai para o Brasil, e a pessoa quer ficar no Japão. Aí Deus tem que trocar as pessoas, né? Os que querem ficar. Mas tem a fidelidade do ir, tem a fidelidade do ficar também. Fidelidade em tudo, para encerrar, né?
fidelidade em tudo, Lamentações 3, 23, Salmo 119, 90 e outras passagens mais que nos mostram. Na semana que vem nós continuamos, né, os irmãos que eu leio, não precisar ler, não para aqui. Na semana que vem nós continuamos na página 96, em nome de Jesus. 1.3. Semana que vem não, na outra, né? Na semana que vem é evangelismo. Mas na outra nós continuamos aqui. Então tudo isso, irmãos, é importante na nossa ressurreição, na nossa vida eterna, né? A gente às vezes pensa que não, mas a Bíblia diz que em 1 Coríntios 5, 2 Coríntios 5, 10, que tudo que nós fizermos por meio do corpo, daremos conta a Deus. Então, não é lá que você vai fazer para receber lá, né? Então a gente pensa assim, lá eu vou resolver com Deus, lá eu vou fazer, lá eu vou servir. Não, a gente para ser recompensado é tudo que a gente faz aqui agora, ou para ser castigado também, né? Então, Deus ele vai, por isso que aqui é um teste mesmo, é um tempo de provação, de prova, porque o que nós vamos receber lá é pelo que nós fazemos aqui, ou não vamos receber também, porque não vai adiantar chegar lá e dizer, não, aqui eu faço, aqui eu arrebento a boca de barro, aqui eu faço o que for preciso, o que o Senhor mandar, eu faço. Para o Senhor me abençoar. O Senhor vai falar, não, filho, aqui não. Era lá. Né? Aqui não tem. Agora não, era lá. Não, mas para o Senhor eu faço. Aqui eu passo era muito chato, porque o obreiro lá ficava pegando meu pé. Eu não gostava do fulano secando. Para ele eu não fazia não, mas para o Senhor eu faço. Aí Jesus vai dizer, mas você não fez para ele, você não estava fazendo para mim. Porque ele era o meu representante lá na sua vida, né? Vamos ficar de pé em nome de Jesus. Que Deus abençoe, leve para a sua paz. Amanhã de noite tem ensaio. Os irmãos vão estar aí também mexendo algumas coisas para levar domingo. E amanhã, 8 horas, a gente vai acabar um pouco mais cedo. Então eu creio que 9h30 nós já vamos poder orar. Amém? Quem puder então, 9h30 já venha. Nós vamos estar só os louvores de sábado. Então quem puder vir orar 9h30, nós já deveremos estar orando. Amém? Em nome de Jesus. Deus abençoe, nos leve embaixo da sua paz e da sua proteção. Em nome de Jesus. Amém. Senhor nosso Deus, obrigado por este estudo. Senhor, coloca a tua palavra nos nossos corações. Nós possamos, a Deus, a cada dia, ter essa esperança viva da ressurreição eterna. Estarmos firmes com o Senhor. Nos ajuda, Pai, em nome de Jesus. Deus, nós agradecemos, Senhor. Abençoa cada irmão na volta do seu lar. Que o Senhor dê um bom dia amanhã, um fim de semana abençoado para cada um de nós. Se antes o Senhor não voltar para buscar a sua igreja. Nós oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Cumprimento o seu irmão na paz do Senhor e diga para ele: esteja firme, irmão. Esteja firme. Esteja firme. Yeah.